Boa noite, mais uma quinta-feira aqui na Igreja de Interlagos. Hoje é dia 10 de março de 2022. A nossa igreja evangélica é uma igreja que tem por hábito de estudar bastante a palavra de Deus. Nós gostamos de entender bem o que está escrito na Bíblia para a gente não cometer erros, para que a gente possa desviar de caminhos que nos deixam vulneráveis, né? Como diz lá em Apocalipse, lá no Apocalipse capítulo 13, ele fala que o anticristo, ou a besta, ela virá para nos enganar. Só é enganado aquele que não conhece o assunto. Então, para que a gente não seja enganado nas questões espirituais, então nós estudamos a Bíblia com bastante critério para que as nossas vidas fiquem resguardadas da obra das trevas. Então, hoje, nós estamos aqui na escola da doutrina bíblica. Fecha um pouquinho, Eliette, o microfone, por favor. Está vindo muito barulho. Está vindo muito barulho daí. Então, enfim, nós somos uma igreja evangélica, temos cultos aos domingos, às 18 horas, temos também culto às terças-feiras, que é a escola do Alicerce Bíblico, e quinzenalmente nos reunimos aqui na escola da doutrina bíblica para estudar a palavra de maneira mais profunda. É um estudo bastante denso, então se você chegou aqui pelo canal do YouTube, hoje é um dia que nós estudamos a palavra de maneira densa, bastante profunda, tá bom? Se você quiser participar dos nossos cultos, nós temos um site, o www.igrejadeinterlagos.com.br. No lado esquerdo aqui, você vai encontrar os nossos horários lá no site, tá bom? E do lado direito, você vai ter um botãozinho escrito ao vivo. E aí você clica no botãozinho ao vivo, no horário que você encontrar aqui do lado. Aí você vai cair nessa sala aqui e nós vamos fazer o culto. Nós fazemos os nossos cultos todos via internet por causa da pandemia. Embora a pandemia está acabando, né, mas a gente ainda está com dificuldade de arrumar um lugar. Tá bom? Mas seja bem-vindo e vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é a Trindade, né, que a irmã Eliette vai trazer esse assunto para nós. Mas antes eu queria fazer uma pequena introdução aqui para você, só para você entender mais ou menos a maneira como nós pensamos, né? Tem alguns versículos no Novo Testamento que nos deixam assim bastante curiosos a respeito da intenção daquele versículo. Um desses versículos é esse aqui que eu vou te mostrar agora, né? Então, só um minutinho que eu vou te mostrar. É esse aqui. Tem outros, tá? Não necessariamente este versículo, mas esse versículo aqui, Atos 7:53. Você deve se lembrar que esse Atos capítulo 7 fala ali sobre o martírio de Estevão, né? E lá pelas tantas, Estevão fala assim: vós que recebestes a lei, por ordenação dos anjos, e não aguardastes. Então, esta tradução aqui, né, ou qualquer outra tradução, você vai encontrar sim a palavra anjos. Né? Então, nós precisamos tomar um certo cuidado com isso. Por quê? Lá no Velho Testamento, quando o homem foi criado ali, em Gênesis 1 e Gênesis 2, lá no capítulo 1, você vai ver que a palavra que é utilizada para Deus naquele texto em hebraico é Elohim. Elohim, ela tem uma terminação I, aqui no caso IM ou IN, dependendo da forma como se escreve, né? Essa terminação, Elohim, o IN,
dessa terminação é a mesma coisa que o S no final das palavras. Então, por exemplo, quando eu quero usar o plural, o singular anjo, o plural anjos. Tá? Então, em hebraico, eu não sou versado em hebraico, então provavelmente eu vou usar aqui um sotaque ou uma acentuação de maneira diferente. Mas se você quer falar anjo, é Eloi, agora, ou Eloi. Agora, você vai falar anjos, é Elohim. Por isso que Estevão fala aqui, né, que recebestes a lei por ordenação dos anjos. Tá? O homem foi criado por anjos ou por deuses, não Deus. Tá certo? Então, nós precisamos tomar um certo cuidado quando a gente olha o Velho Testamento e tenta forçar a barra para que quem tem o poder de criação é Deus. Então a gente vai lá no Velho Testamento e lá na criação é Deus, não deuses ou anjos, percebe? O momento em que a lei é dada no Velho Testamento, ela é dada por um anjo, que é o Jeová. Lá ele se identifica como Deus. Aqui no Novo Testamento, a lei foi dada por anjo. Ora, ela foi dada por Deus ou por anjos? Essa é a pergunta. Então vamos entender um pouquinho isso, porque a teologia, ela tenta fazer uma confusãozinha aí, dizendo que Elohim significa Pai, Filho e Espírito Santo, mas não é, você não encontra isso na Bíblia. Isso é uma forçação de barra, tá certo? E nós nos reservamos o direito de estudar esse assunto profundamente para entender quem são esses Elohims. Muito bem, então agora eu vou passar a palavra para a Eliette, ela vai dar continuidade. Você seja bem-vindo à nossa igreja, ao nosso canal. Una-se a nós, venha estudar, venha perguntar e participe conosco. É um prazer tê-los aqui. Se tiver dúvida, encaminhe as dúvidas para a gente que a gente vai responder. Muito bem. Então, Eliette, deixa eu pegar você. Pronto. É com você. Parece que eu não estou recebendo a sua imagem, mas daqui a pouco ela deve chegar aqui, tá bom? Então, está vendo manda o som? O som está ok? Está ok o som. Só a imagem, ele está dizendo aqui que ele desligou a imagem para poupar a quantidade de banda. Para mim, Tá bom. para mim tá imagem e som, tá? Deve ser a minha Ok, banda. irmãos. Tá boa. Bom, irmãos, boa noite. Dando continuidade nesses estudos que estamos fazendo às quintas-feiras, quinzenalmente, hoje vamos falar sobre Trindade. Essa ideia de Trindade que conhecemos como Pai, Filho e Espírito Santo, quando ela surgiu? Quando que a Bíblia começa a falar de Trindade? Porque nós sabemos que Jesus Cristo, apesar dele ter sido anunciado no Velho Testamento, ele não atuava no Velho Testamento. O Espírito Santo do Pai, nós sabemos que ele desceu somente quando Cristo ascendeu aos céus. Então, nós ficamos assim pensando, será que a Bíblia, quem escreveu a Bíblia, se enganou nessa história de Trindade? Porque como vocês ouviram falar, já como o pastor Hélio também acabou de falar, na verdade, em hebraico, quando se refere à criação do mundo, ou à criação do homem, ou da natureza, ou dos animais, quando diz façamos o homem à nossa imagem e semelhança, está dando uma ideia de pluralidade, ou de mais de um. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, nós tendemos sempre a
dirigir essa palavra à Trindade. Não, a Trindade estava em Gênesis fazendo o homem, né? Então, por outro lado, irmãos, nós sabemos que o mundo, tanto o mundo como o homem, foram feitos imperfeitos. O homem ele tem uma tendência tão maligna, tão mundana, tão egoísta, que desde criança ele já começa a externar esse egoísmo dele, né? De uma criança brigando com outra criança. E depois de adulto, mais ainda, irmãos, vocês veem a conturbação que está nesse mundo. Por quê? Porque a natureza do homem é má, é falha, é pecaminosa. Então, daí nós voltamos a Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, né, que é a criação de todas as coisas, a criação do homem, e nós pensamos, será que a Trindade, toda perfeita, iria fazer um ser tão imperfeito como o homem? Ou uma natureza que às vezes é boa, às vezes é ruim, às vezes a natureza dá uma florzinha e às vezes a natureza faz brotar uma urtiga, né? Espinhos, cardos, né? Então, irmãos, a gente, se analisar com profundidade, acaba não tendo respostas. E como a gente sabe que a Bíblia tem uma inteireza e uma coerência de Gênesis a Apocalipse, o que ocorre é que a interpretação dos fatos talvez não esteja condizente com a realidade. Talvez o que interpretaram da Bíblia não é o que a Bíblia realmente disse, né? A gente sabe que a Bíblia se discerne espiritualmente e não ao pé da letra. Se discerne espiritualmente. E esse discernir espiritualmente também envolve uma leitura, o debruçar em cima da Bíblia, o orar para clamar a Deus um discernimento espiritual para saber o que Deus quis mostrar com aquela passagem, com aquele versículo, né? Então, e nós temos por obrigação também questionar muitas coisas que nós aprendemos, irmãos, e que muitas vezes não se encaixam, né? Como, por exemplo, isso que eu falei para os irmãos. O homem ele foi feito tão imperfeito, tão pecaminoso, por um Deus perfeito, um Deus de luz. E se o homem foi feito tão imperfeito, pela trindade, vamos dizer assim, né? Se a gente pensar da maneira que é pregado, né? E se essa trindade fez o homem tão imperfeito, por que esse mesmo homem tem que morrer e nascer de novo para ser aceito por essa trindade? Vocês entendem que não se encaixam as coisas, né? Então, hoje a gente vai analisar isso. Nós vamos analisar também, como eu disse, se o Espírito Santo do Pai foi enviado pelo Pai, foi enviado por Cristo, somente após a ascensão de Cristo, quem era aquele Espírito que agia no Velho Testamento, né? Então, tudo isso, irmãos, são coisas importantes, porque as pessoas estão muitas vezes enganadas, pensando, não, a Trindade age desde a criação do homem, desde a criação do mundo. Ou se pensarmos, a Trindade está resumida ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Se nós tivermos esse pensamento, irmãos, a gente vai pensar, então o Velho Testamento se falava em Pai, Filho e Espírito Santo quando começou a falar? Quando o Velho Testamento fala? Ou isso se transportou para o Novo Testamento, né?
Vocês veem como é complexo, irmãos, essa dinâmica de entendimento sobre Trindade, sobre os anjos, sobre Elohim, sobre Espírito Santo, sobre Espírito de Cristo, sobre Espírito do Pai, né? Então, sobre isso a gente vai conversar. Eu acho um assunto extremamente interessante e nos próximos 30 minutos vamos tentar, assim, colocar uma informação objetiva sobre cada um desses conceitos, amém? Então, em João 16, 7, só eu quero deixar aqui, irmãos, os versículos bem clarificados, né? Bem assim claros para os irmãos verem que a nossa linha de raciocínio é uma linha de raciocínio coerente. Por exemplo, em João 16, 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Então, aqui o que está dizendo? Jesus está dizendo assim, olha, convém que eu vá, convém que eu suba para o céu. Eu ressuscitei, agora eu vou subir para o céu. E se eu não for, se eu não subir, se eu não tiver essa ascensão, o Espírito Santo não virá a nós. Né? É isso que está escrito, certo? Então, pastor, eu queria que o pastor abrisse em João mesmo, João 7,38, que Jesus, ele sempre nos dá a informação, a ideia, a doutrina que o Espírito Santo é uma coisa futura. Então, na época de Jesus, o Espírito Santo ainda não tinha sido manifestado. E aí a gente fica pensando, mas aquele Espírito que agia no Velho Testamento, quem eram? Eram exatamente o Espírito desses Elohims. Era exatamente esse espírito que a gente ouve muito em Velho Testamento, espírito de guerra, espírito de luta, espírito de vingança, espírito de mentira. Esse espírito é o espírito que agia no Velho Testamento, que não tem nada a ver ao Espírito Santo que foi mandado através do Pai, e só após Jesus Cristo subir. Então, esse espírito que agia no Velho Testamento é um espírito que tem muito mais a ver com divindades, com as divindades que agiam e se mesclavam com o Jeová. Como o pastor leu sobre o martírio de Estevão, em Atos 7, acho que 53, que ele leu, quando fala assim, que a lei foi dada por ordenação dos anjos. Que anjos são esses? Seriam esses anjos os mesmos Elohims que estavam no início de todas as coisas e criaram o homem imperfeito? Eu creio que sim. Né? Por quê? Porque esse homem imperfeito, ele tinha talvez um espírito, né? Mas esse espírito nada tinha a ver com o Espírito Santo do Pai. Eu sei que eu estou sendo repetitiva, irmãos, mas é uma coisa que tem que ficar muito sedimentada na cabeça da gente, né? Porque existe o Espírito Santo do Pai e existe o Espírito Santo que efetuava muitas coisas no Velho Testamento através de anjos, através de Elohims. E além disso, irmãos, a gente vai ver, além desse Espírito Santo que existia no Velho Testamento, além do Espírito Santo dado por Jesus, existe também o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo quer dizer a maneira que Cristo agia, o jeito que Cristo encarava uma situação. Se a pessoa tem o amor de Cristo,
Então, ela tem o Espírito de Cristo, né? Isso é diferente do Espírito Santo, porque Espírito de Cristo quer dizer a maneira de Cristo agir, entenderam? Tá? Então, em João 7,38, está escrito: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse Jesus do Espírito que haviam de receber. Então, irmãos, olha, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, né? Então, irmãos, se o Espírito Santo não fora dado, se o Espírito Santo ainda não tinha se manifestado, a Trindade ainda não era conhecida. Se a Trindade não era conhecida, irmãos, isso que está escrito em Gênesis 1, em Gênesis 2, sobre a criação do homem, sobre a criação da mulher, não tem nada a ver com esse espírito que esse espírito que eles haviam de receber não tem nada a ver com aquele Espírito Santo que agia através de anjos, né? Através dos anjos. Então, se o Espírito Santo do Pai, sobre o Espírito Santo de Jesus, se eles ainda não estavam estabelecidos aqui na Terra, eles não poderiam ter agido no Espírito, no Velho Testamento, através do Espírito Santo conhecido. Vocês entendem? Eu acho que não ficou confuso, não, que eu fui até repetitiva, né? Então, esse espírito que agia através da lei, esse espírito que agia através das pragas do Egito, esse espírito que agia, por exemplo, quando Moisés via a sarça pegando fogo, dependendo do local que você lê, fala que o Senhor falava com ele, dependendo do lugar, você vê que é o anjo que está falando com ele. Então, existe uma mescla muito grande no Velho Testamento dos efetuadores do Deus do Velho Testamento, Jeová. Às vezes é ele mesmo, às vezes é anjo de Jeová, mas a gente não ouve falar em Espírito Santo do Pai. A gente não ouve falar em Jesus agindo em consonância, em comunhão, em conjunto com Jeová. Então, irmãos, é impossível se pensar em trindade em Velho Testamento. Depois a gente vai ver um versículo especial onde é falado na Bíblia pela primeira vez sobre a trindade. Tá? Então, o Espírito Santo, então, de Jesus, do Pai, ele veio a ocupar, irmãos, o lugar de Cristo. Porque Cristo morreu para cumprir a lei e ressuscitou, foi para junto do Pai. Nós iríamos ficar órfãos, né? Nós iríamos ficar só com uma história que veio um Deus aqui na Terra, cumpriu a lei em nosso lugar, morreu em nosso lugar e ressuscitou. E como que iríamos nos dirigir a Ele? Né? Então, Jesus Cristo, ele está no céu, à destra de Deus. Agora, ele deixou alguém no lugar dele, que é Deus também, que é o Espírito Santo. Então, essas três maneiras de Deus agir compõem o nosso Deus. Não são três deuses, são três maneiras de Deus agir. Pai, Filho, Espírito Santo compõem o nosso Deus. Amém? Para também não ficar dúvida sobre isso. Então, irmãos, eu disse que às vezes o Velho Testamento se refere, ou o Novo Testamento se refere a coisas do Velho Testamento, falando o Espírito de Cristo que estava neles, né? Então, esse Espírito de Cristo que estava nos profetas, que estavam nos heróis do Velho Testamento, né? Às vezes espírito de mansidão, espírito de amor, espírito que levava à transformação da pessoa, era o Espírito de Cristo,
não era o Espírito Santo do Pai, que, como eu disse, o Espírito Santo do Pai só veio aqui entre nós após a ascensão de Cristo. Isso é muito importante vocês terem bem cristalizado dentro de vocês. O Pai, irmãos, não estava no Velho Testamento. Se o Pai estivesse no Velho Testamento fazendo as obras, nós deveríamos atribuir ao Pai a lei que condenava o homem. Então, como que a gente pode pensar um Pai de amor, de misericórdia, que mora na luz inacessível, como é que iria dar uma lei para a condenação do homem? Então, aqueles 613 estatutos, é impossível se pensar que o Pai iria fazer esse tipo de lei. E, aliás, irmãos, é uma lei rudimentar, uma lei baixa, uma lei que fala em sacrifício de animais, em derramamento de sangue, sabe? Isso nunca agradou o Pai, né? Mas agradava a Jeová. Então, o Pai, a Trindade, que eu disse que é composta por Pai, Filho e Espírito Santo, se ele tivesse no Velho Testamento, ele estaria comungando ou em conjunto com essa lei condenatória. E não tem lógica o Pai fazer uma lei condenatória, uma lei maldita, uma lei para condenação e morte do homem, e depois mandar o seu próprio filho para morrer por causa da lei. Vocês entendem, irmãos, que a Bíblia, se a pessoa for ler como ela é institucionalmente interpretada, que Jeová é o Pai, que o Pai agia no Velho Testamento, a Bíblia fica um livro totalmente incompreensível e incoerente. Vocês lembram que algumas semanas atrás, quando eu falei, se não me engano, foi a pregação sobre luz, que eu falei que existem milhares de sites que discutem, que fomentam, que elaboram questionamentos sobre incoerências da Bíblia. Porque do jeito que a Bíblia é interpretada pela maioria dos cristãos, dizendo que o Pai e Jeová são o mesmo, isso, irmãos, não se encaixa com todo o sacrifício de Cristo, com todo o plano da salvação. Não se encaixa porque Deus não pode mudar. Não se encaixa porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e ele não poderia mudar de postura, sendo um Deus tirano com acepção de pessoas, um Deus violento, um Deus guerreiro, depois mudar. Por isso que a Trindade não estava no Velho Testamento. Quem criou o homem, quem disse, façamos o homem, eis que ele é um de nós, que ele é como um de nós, sabendo o bem e o mal, depois que o homem comeu da árvore da ciência do bem e do mal, que os Elohims, que as divindades falam, eis que o homem é como um de nós, as pessoas falam, tá vendo? Olha lá a Trindade. Não, irmãos, aquilo são Elohims, anjos conversando entre eles, né? Eu queria que o pastor abrisse em Romanos 8, 9, que aqui também tem um jogo de palavras que é muito interessante para a gente conversar, irmãos. Romanos 8, 9, fala, como eu disse para vocês, o Espírito do Pai ressuscitou a Cristo. E o Espírito do Pai, o Espírito Santo, veio porque Cristo subiu. Então, Romanos 8, 9 fala assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Você tem o Espírito Santo, então você tem o Espírito do Pai habitando em você. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, você pode falar que você tem Espírito Santo, você pode falar em língua, você pode falar que foi batizado com o Espírito Santo, mas se você não tiver o Espírito de Cristo, isto é, o jeito de Cristo agir, isto é, a maneira de Cristo agir,
isto é, o amor com que Cristo agia, não adianta você falar que você fala em línguas e que foi batizado com o Espírito Santo. Porque aqui está dizendo, se alguém não tem a maneira de Cristo agir, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está bem claro isso, irmãos. Então, está falando do Espírito do Pai e do Espírito de Cristo, no verso 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, porque o nosso corpo é corruptível, irmãos. Nosso corpo vai virar pó. Vai ser glorificado, vai ser transformado na ressurreição. Mas carne e sangue não herdam o reino de Deus, certo? Então, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o espírito, o nosso espírito vai viver, o nosso espírito vai habitar num corpo glorificado por Deus. Né? O nosso espírito, com letra minúscula, tá? O espírito, o corpo está morto, mas o nosso espírito vive por causa da justiça, porque fomos justificados por Cristo. Verso 11. E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, que aqui nós sabemos que foi o espírito do Pai, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, ele está repetindo a ideia, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita. Então, o nosso corpo será vivificado por causa do Espírito Santo, por causa do Espírito do Pai. Vocês veem que interessante que essa passagem de Romanos 8 fala do Espírito Santo, que é o Espírito do Pai, fala do nosso Espírito, do Espírito de Cristo, só que já tem 3, hein? Né? Então, são vários espíritos, né, irmãos, que a gente tem que estudar. Então, para sermos de Cristo, temos que ser gerados de uma semente incorruptível. Essa semente incorruptível, ela é fornecida a nós através do novo nascimento, através de nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, ter uma transformação através do Espírito Santo. Né? A gente fala através de Cristo, porque o Espírito Santo é o representante de Cristo aqui, né? Porque Cristo, ele é o autor e o consumador, né, irmãos, da nossa fé. Eu queria que o pastor abrisse em 1 João 5,6, que o que aconteceu com Jesus, irmãos, Jesus foi um espelho, né, nosso. Nós nascemos da água, certo? Do batismo. Mas nós também nascemos através do sangue de Cristo. Então, em 1 João 5,6 fala assim, esse é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue, porque Jesus, além de ser batizado, ele morreu e derramou seu sangue. E o Espírito que o Espírito é o que testifica. Quem testifica de Jesus, irmãos, é o Espírito Santo, tá? Porque o Espírito é a verdade. E aí o verso 7 fala, aqui sim a ideia de trindade, irmãos. Porque 3 são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Tá? E os 3 são um. Foi o que eu falei. São maneiras de Deus agir, né? Então, Deus pode agir como Pai, como Filho, como Espírito Santo. É o mesmo Deus. Não são 3 deuses. 3 maneiras de testificar, né? E guarda bem essa palavra em 1 João 5,7, irmãos, que fala que os 3 testificam, tá? Testificam tem a ver com falar, com esclarecer, com testemunhar, né? Eles estão testificando. Então, a ideia da Trindade, irmãos, ela não pertence ao Velho Testamento, ela pertence somente ao Novo Testamento. A gente fala que a Trindade é neotestamentária.
Porque um dos elementos da Trindade é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não estava revelado no Velho Testamento. O Espírito que existia lá era outro Espírito, é o Espírito dos anjos, Espírito de Jeová, né? Mas, como eu já disse, aquela ideia de plural, né? De façamos o homem a nossa imagem e semelhança, eis que ele é como um de nós. Jeová muitas vezes se referia na pluralidade, no plural, né, pluralidade, porque ele agia com muitos Elohims, né? E tem vários versículos, como eu disse, que confunde Jeová com anjo de Jeová, Jeová com anjo, né? Então, inclusive, irmãos, tem uma passagem que eu queria que o pastor abrisse, em Gênesis 16, 9, que é a passagem sobre Sara e Agar, né? Sara e Agar, só para a gente pegar um exemplo desses que eu falei, de Jeová agindo como anjo, né? Gênesis 16, 9, que é a história de Jeová falando com Agar, né? Agar. Oi? Eu perdi o seu som por alguns segundos aqui. Eu não peguei o que você falou. Agora, Gênesis 16, 9. Que eu estava falando, que só para dar um exemplo, a gente vai falar sobre Agar e Sara, quando Jeová conversa com... eu acho que ainda ele não está ouvindo. Pastor Hélio? Era só um segundo. Ok. Som e imagem. Eu acho que é a internet aí do pastor Hélio que não está muito boa. Acho que agora deu. Deu? Então, Gênesis 16, 9. Gênesis 16, 9, só para a gente dar um exemplo, irmãos, como é assim mesclada essa história de Jeová e de anjo de Jeová. Essa história aqui, Jeová está falando com Agar, a escrava, né, de Sara. Depois que nasceu o filho, né, e ela queria abandonar a família, então Gênesis 16, 9 diz: então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência e não será contada por numerosa que será. E a gente vê que os árabes são numerosos, né, irmãos? Disse também o anjo do Senhor, eis que concebeste e darás à luz a um filho, e chamará seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Então, irmãos, a gente vê que o Velho Testamento é também chamado de ministério dos anjos, né? Porque os anjos falavam como se fosse Deus, né? O anjo fala, olha, eu vou multiplicar, eu vou fazer, volta para sua senhora, né? Então, eles acabavam tomando a função de execução da lei, de execução das decisões de Jeová. Eles não iam perguntar para Jeová, eles mesmos faziam a execução do curso da história do Velho Testamento, né? Então, em 1 Crônicas 21, 15, irmãos, eu também queria dividir esse texto com vocês, porque a gente vê que Deus não se arrepende, né? Que essa história de arrependimento não faz parte vamos dizer, do cardápio da vida de Deus. Deus, ele não se arrepende, porque se ele se arrependesse, é porque ele está se enganando. A gente, quando se arrepende, é porque a gente se enganou em relação a uma situação. E aí, se o pastor estiver me ouvindo, quiser abrir em 1 Crônicas
21:15. Isso, pastor. 1 Crônicas 21:15. Toda vez, irmãos, que tiver Deus em Velho Testamento, é Jeová. Então, está falando, e Deus, Jeová, mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. E destruindo-a, ele, o Senhor, olhou e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor, basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Então, irmãos, a gente vê as maneiras que Jeová agia, e era sempre um anjo efetuando os seus desejos e um anjo se confundindo com as ações de Jeová, né? Por isso, irmãos, a gente sempre lembra daquela história, não precisa abrir, pastor, que está em Lucas 9:54, quando os discípulos Tiago e João perguntam para Jesus se Jesus queria que descesse fogo do céu, né? Como Elias tinha feito. Aí o que a gente chega aqui, conclusão, que o jeito, a maneira de Cristo agir não é a maneira de Jeová agir. Por isso que fala que nós temos que ter o Espírito de Cristo. Quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Pode até achar que como tem o Espírito Santo, como foi batizado com o Espírito Santo, não, mas temos que ter uma coisa a mais, que é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo, irmãos, ele é moldado em nós através do Espírito Santo, né? Então, irmãos, os três que operam no Novo Testamento, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai habita na luz inacessível. O Filho está assentado à destra do Pai. Nós temos aqui o Espírito Santo. Pastor, se o senhor puder fechar o microfone que está dando interferência. Ok. Então, irmãos, em Romanos 8:14, se o pastor quiser abrir, define quem são os filhos de Deus, tá? Além de ter o Espírito de Cristo, né? Além de ter a maneira de Cristo agir, em Romanos 8:14, Romanos capítulo 8, verso 14, eu acho que o pastor está... Isso. Fala assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Eu, irmãos, se digo que sou cristã, se digo que falo em línguas, se digo que sou batizada com o Espírito Santo, se digo que leio a Bíblia, se digo que vou à igreja, isso não é suficiente para me autorizar a pensar que eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus, irmãos, quando eu sou guiada pelo Espírito Santo, né? É a única maneira, é ser guiado, é deixar a minha vontade, deixar a vontade de Deus agir na minha vida, né? Então, irmãos, é uma coisa muito interessante que eu falei para vocês, né? Que os anjos tinham uma primazia, uma predominância de ação, eles eram os executores das obras de Jeová no Velho Testamento. Eu queria que o pastor abrisse em Apocalipse 22:16. Apocalipse 22:16. Porque em Apocalipse existe muitas vezes a palavra anjo efetuando as situações, né? Por exemplo, aqui, fala assim, e Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Só até aí, irmãos. Então quer dizer que Jesus agia diferente? Quem é que testifica nas igrejas? Será que é um anjo? Vamos ver a resposta. A resposta está muito clara, irmãos, em João 15:26. Tá? Que já que a gente está falando em Espírito, Pai, Filho, Espírito Santo, em Espírito de Jeová,
Vamos ver aqui que anjo é esse que testifica as coisas na igreja. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, quer dizer, o Espírito Santo, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, irmãos, em Apocalipse 22, 16, que está falando, eu enviei meu anjo para testificar essas coisas na igreja. Esse anjo, na verdade, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o anjo de Jesus Cristo. Vocês veem que aqui está bem claro, porque em Apocalipse parece que existe, às vezes, uma certa manipulação para voltar aquele ministério guerreiro dos anjos, né? Mas aqui, quando fala, eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar essas coisas, aqui em João 15 fala, o Espírito Santo, aquele Consolador, é ele que vai testificar de mim. Não vai ser nenhum anjo com duas asinhas, não, né? Isso, irmãos, é uma coisa bem importante, porque o ministério dos anjos, ele foi como que abolido por Cristo, né? Isso aí a gente vai ler daqui a pouco. Então, se o Espírito Santo está testificando de Deus, se o Espírito Santo está dirigindo a igreja de Deus, se o Espírito Santo está dirigindo, se eu sou filha de Deus, eu sou dirigida pelo Espírito Santo, né? A gente percebe, irmãos, que as pessoas que estão longe de Deus, elas não estão sendo guiadas pelo Espírito Santo, às vezes elas estão sendo guiadas pelo Espírito do Deus desse mundo, pelo Espírito de Jeová, pelo Espírito de Satanás, ou pelo Espírito dela mesma, aquele Espírito que foi dado no Éden, né? Pelo sopro divino, que deixou o homem arrogante, mandão, guerreiro, pecador, aquele espírito que também veio lá dos Eloís, né? Esses espíritos que governam o homem, mas nós temos, conforme 1 Coríntios, não precisa abrir, pastor, 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo. Nós que somos guiados pelo Espírito Santo, temos a mente de Cristo, irmãos. Então, eu queria que o pastor abrisse em Hebreus 2,14, que também é interessante, porque aqui ele está deixando bem claro que o Pai, não usa mais os anjos, ele usa nós, a descendência de Abraão, né? Então, Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, irmãos, aqui está bem claro, né? Está sujeito à servidão, o único caminho é Cristo, o que nos livrou, né, do império da morte. E olha o verso 16, irmãos, que é o mais interessante. Porque, na verdade, ele não tomou Cristo, não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, né? Então, a descendência de Abraão, nós fomos tomados por Cristo para levar o Evangelho. Não tem nenhum anjo pregando o Evangelho, irmãos. Quem está pregando o Evangelho somos nós, a descendência de Abraão. Olha a responsabilidade, né, que Deus colocou sobre nós. E quando, irmãos, conforme Colossenses 2,15 fala, que quando Cristo morreu na cruz, ele despojou os principados e potestades. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, irmãos, aqueles Elohims que nós começamos a falar no começo, né? Aqueles Elohims de Gênesis, são essas criaturas que foram despojadas na cruz. Por isso que Deus não toma esses espíritos, esses anjos, para propagar o seu evangelho. Ele toma a mim e a você, né? Então, irmãos,
ele, Jesus Cristo, ele sujeitou os anjos, né? Para que ao nome de Cristo se dobre todo o joelho, né? Por quê? Porque os que estão sobre a terra, os que estão nos ares, os que estão debaixo da terra, está em Filipenses 2:10. Também não precisa abrir, pastor, mas está falando, todos vão se dobrar perante a Cristo. Inclusive os anjos têm que se submeter a Cristo, porque Cristo tem todo o poder, irmãos. Na Bíblia, em Apocalipse 1:18, não precisa abrir também, pastor, eu estou correndo para dar tempo de terminar, fala assim, eu que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Se Jesus tem as chaves da morte e as chaves do inferno, isso quer dizer que Jesus tem toda a autoridade sobre todos os seres viventes, né? Eu queria que o pastor abrisse em Efésios 1:17, pastor. Efésios 1:17. Deus é o Pai da glória. Tá? Deus tem o todo poder para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Vocês veem, irmãos, que aqui esse espírito é em letra minúscula. Então, além do Espírito Santo que recebemos através da Trindade, Deus pode também nos dar o dom da sabedoria, o dom da revelação. Só que aqui o dom existe com o termo espírito, porque o termo espírito quer dizer também intelecto, quer dizer também conhecimento. Isso tudo tem a ver com esse espírito em letra minúscula, porque o Espírito Santo vai gerando em nós, o Espírito Santo Consolador, vai gerando em nós santificação, vai gerando em nós conhecimento, vai gerando em nós fé, vai gerando em nós sabedoria, vai gerando em nós amor. Tudo isso devemos ao Espírito Santo, irmãos, porque o Espírito Santo, como eu disse, é o representante de Cristo aqui na Terra, é o representante de Deus Pai aqui na Terra. Então, através do Espírito Santo, também nós vamos ter esse espírito de conhecimento, espírito minúsculo, né? Esse conhecimento, essa sabedoria, essa revelação, né? Através do Espírito de Cristo, que é o Espírito do Pai, que é o Espírito Santo, tá? O Espírito de Cristo, eu já disse para vocês, que é a maneira de Cristo agir, né? Por isso aquele versículo, irmãos, que está bem famoso, né? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque quando Cristo liberta, ele nos dá o Espírito Santo que acaba gerando em nós todos esses gomos, né? Do fruto do Espírito. Então, que é paz, benignidade, longanimidade, fé, temperança, mansidão. E isso tudo está ligado também com sabedoria, com revelação. Isso tudo, irmãos, a gente deve ao Espírito Santo do Pai, que foi dado por Jesus Cristo. Por isso que, se nós temos a libertação através de Cristo, verdadeiramente nós somos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, irmãos, só para fechar nesses 2 minutinhos, eu quero dizer que a Trindade foi formada no Novo Testamento, Pai, Filho e Espírito Santo. O que existia, aquele Deus plural que existia no Velho Testamento, se referia a anjos, a Elohims, a divindades. Quando nós lemos Mateus 28, se o pastor quiser pode abrir, talvez uma menção que se inicia o costume de falar Pai, Filho e Espírito Santo. Então,
É Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui, irmãos, a partir de Mateus 28, 19, se começa o costume da bênção. Vai batizar em nome de Jesus? Aqui está dizendo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, caracterizando, né, a Trindade. E o versículo que mais clareia tudo isso, que é o último versículo que nós vamos ler, irmãos, é em 1 João 5, 6. Aliás, 5, 7. 1 João 5, 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra, que é Cristo, né? O Pai, a palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Esses foram os que foram revelados no Novo Testamento. Então, irmãos, essa é mais uma evidência que Jeová não tem nada a ver com o Pai, porque Jeová não tem nada a ver com o Espírito Santo. Jeová não tem nada a ver com a maneira que Cristo agia, que é o Espírito de Cristo. E o Espírito de Jeová não tem nada a ver com o Espírito Santo. Por isso que a Trindade não existia no Velho Testamento. A Trindade só foi manifesta no Novo Testamento. Amém, irmãos? Glória a Deus. E se você gostou do vídeo, passa para outras pessoas e estaremos novamente no culto no domingo com os irmãos às 18 horas. Amém? Deus abençoe.